A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu preciso falar algo mais um pouco sobre todos esses assuntos. Eu tenho sempre falado por partes, mas eu vou tentar acelerar o mais rápido possível para não tomar seu tempo. Queria poder falar, como sempre eu falo isso, cara, eu queria poder falar assim, tudo, sabe? Como num podcast você parar e falar 2 horas, 3 horas sobre todas essas paradas, mas enfim, Deus sabe todas as coisas, a gente fala e ninguém ouve, e a gente vai falando por parte. 1, 2, 3, 4 pessoas ouvem, o resto não ouve, mas tá tudo bem. Você sabe quem é Ciro na Bíblia? Quem é Ciro escatologicamente? Eu vou te falar um pouco sobre Ciro, isso é importante. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, isso tem tudo a ver com o Donald Trump e tudo mais. Fica aí que você vai entender o que eu vou falar. Ciro na Bíblia foi um homem levantado por Deus, descrito, falado pelo profeta Isaías. Isaías profetizou ele antes de ele nascer. Bom, ele foi levantado por Deus para poder libertar o povo de Israel, né, de um período que eles estavam sendo escravizados na Babilônia. O povo de Israel estava sendo escravizado na Babilônia e Ciro é levantado por Deus, né, profetizado, levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele é levantado, o povo de Israel é libertado. E isso acontece num período de 70 anos. 70 anos de exílio de Israel, vem Ciro e liberta o povo de Israel. Show, profecia se cumpriu. Beleza. O que isso tem a ver com o que eu vou falar nos dias de hoje? Eu já expliquei sobre a parábola da figueira que Jesus falou, que é Israel, que é o tempo agora, que é a geração que Jesus falou, já expliquei nos meus vídeos anteriores, geração de 70 anos, que Jesus falou assim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração é a geração dos 70 anos, com muito cansaço e enfado. Chegamos aos 80, como falado no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, se eu não me falha a memória. E enfim, resumindo aqui, mas eu já expliquei tudo isso. Então, olha que doideira. Na época que Ciro foi profetizado, 70 anos exato, ele liberta o povo de Israel. 70 anos exato que Israel comemora a sua liberdade. A sua liberdade no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, 14 de maio de 2018, fazendo 70 anos, no mesmo dia, Donald Trump é celebrado em Israel com uma moeda no nome dele, junto com Ciro. Presta atenção nisso, junto com Ciro, tá? Donald Trump e Ciro, depois você pode pesquisar isso. Os judeus fizeram essa moeda, comparando Donald Trump com Ciro, presta atenção nisso, tá? Isso aí foi muito bizarro, assim, né? Muito certeiro que a Bíblia faz e os sinais que Deus dá. Então, do jeitinho dos 70 anos que Ciro, lá no Antigo Testamento, libertou o povo de Israel, 70 anos depois que Israel vai comemorar os seus 70 anos de liberdade, igual no Antigo Testamento. A embaixada dos Estados Unidos é comemorada no mesmo dia, assim, eles comemoram a embaixada dos Estados Unidos em Israel, e ao mesmo tempo eles mostram uma moeda de Ciro e Donald Trump. Isso nunca tinha sido feito, a não ser no Antigo Testamento, quando eles fizeram a moeda, né, ali de Ciro na época lá. Beleza, olha que doideira. Aí do mesmo jeitinho fizeram com o Donald Trump, do mesmo jeitinho, comparando literalmente Donald Trump com Ciro, o libertador do povo de Israel, igual no Antigo Testamento. Donald Trump significa, depois você pesquisa, eu não lembro se é Donald, é como Deus, e Trump trombeta, é algo assim, mas pesquisa aí. Trump eu sei que é trombeta, e Donald eu não lembro o significado, é enviado de Deus, como Deus ou libertador, é algo assim. Mas é um simbolismo muito forte também. Beleza, mas não quero me apegar ao nome, porque além de, né, Deus faz tudo perfeitamente. O nome é muito importante sim, mas tudo bem. Não vou falar isso porque tem gente que vai falar que eu estou exagerando, mas você pode pesquisar sobre o que significa o nome Donald Trump. Beleza. Outra coisa que eu quero enfatizar. Quando a Bíblia fala que haveria um acordo de paz pelo anticristo, a Bíblia diz que ele faria um acordo de paz
de Israel, é de Israel, não é tipo o mundo inteiro em guerra, não. Quando você vai ler Daniel, quando você vai ler os profetas, enfim, todos os profetas, Isaías, Jeremias, todos que dão alguns sinais sobre esses detalhes, mas são sinais pequenos, mas Daniel vai falar melhor sobre isso, e Apocalipse também, e Paulo também dá uma rabiscada em cima disso. Então você vai estudar ali, você vai entender que é sobre Israel. Israel contra os seus inimigos. Os inimigos de Israel contra Israel. Então esse acordo de paz é Israel fazendo um acordo de paz com os inimigos dele, de Israel. Isso sim é o que está na profecia. Então Israel tendo os seus inimigos, e a Bíblia profetiza que Israel faria um acordo de paz com eles. E aí não teria guerra por 3 anos e meio. E aí é o que eu quero dizer para vocês. Donald Trump vem... E durante 70 anos Israel estava tendo problemas com Hezbollah, com os palestinos, com o Irã e com mais um grupo lá que eu esqueci agora, que são os inimigos principais de Israel. São os inimigos principais de Israel, inclusive da linhagem de Ismael. Israel é da linhagem Israel é da linhagem de Isaac, e esses que eu falei agora são da linhagem de Ismael, que é uma guerra desde a época bíblica. Né, dos filhos lá do Antigo Testamento, enfim, depois você pesquisa lá. E aí o Donald Trump assina no mandato dele um acordo lá em Israel. Ele vai lá e ele, como presidente, ele vai lá e olha, passamos a embaixada dos Estados Unidos para cá e tal, e eles comemoram como se o Donald Trump fosse o libertador, tal, e aí põe post dele junto com o Jared Kushner lá e tal, e aí ele assina lá um acordo de paz junto com, se não me engano, com o Benjamin Netanyahu e o genro dele, o Jared Kushner, e aí fica por um mandato de 4 anos do Donald Trump de paz em Israel, e até no mundo não teve guerra. Não teve guerra no mandato do Donald Trump. E isso é um pouco assustador se você for olhar as profecias. Quando você lê as profecias, você entende. Eu parei meu dick para falar isso. Pelo amor de Deus, que tem alguém ouvindo. Porque a gente pode estar... a gente já está em cima, mas o que eu estou te contando aqui mostra que a gente está muito mais em cima mesmo. Confirma muito mais. Então, chega... Donald Trump faz isso. E a gente pode ter sim visto o anticristo fazendo o acordo dos 3 anos e meio, porque nos foi ensinado por pessoas que ensinaram pessoas, mas quando você vai ler a Bíblia você não vê isso que eles ensinaram, que seria um acordo e tipo assim, seria 7 anos ininterruptos. Só que a Bíblia não falou nunca isso. A Bíblia nunca disse